Se organizando aí. Boa noite, boa noite. Eu estava aqui acompanhando o chat, estava vendo que muitos de vocês já são membro PAC e alguns ainda não são. Mas, independente de ser PAC ou não ser, a minha entrega para vocês vai ser a mesma. Prometo que eu vou entregar muito conteúdo para vocês. E no final da nossa live, quem está aqui comigo no Zoom, só para quem está aqui no Zoom, tá? Para o pessoal do Instagram não vale. Eu vou sortear o nosso kit Pedagogia Diária, com a Eco Bag, com o bloco de anotações personalizado, com o nosso copo personalizado. Então, eu vou mostrar para vocês depois o kit e vou sortear para vocês. Tem alguém que já ganhou o kit que está aqui assistindo a nossa live? Muitas professoras já ganharam o kit. Tem alguém que já ganhou o kit que está assistindo? Para eu saber. Vamos lá. Ai, boa sorte para todo mundo aí que está comentando o que é o kit. Eu quero muito sortear esse kit para vocês. Então, ficar até o final, vai participar do sorteio da live. Eu vou botar o link do sorteio aqui no chat e vou liberar para vocês a forma de como vocês vão poder participar, mas é no final da nossa live. Antes disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar de planejamento estratégico, de organização para a nossa volta às aulas. Vou ensinar para vocês, vou mostrar os materiais da plataforma que vocês vão usar na volta às aulas de vocês e vou entregar muito conteúdo bacana. O pessoal que está no Instagram, se quiser assistir pelo Zoom para poder concorrer ao kit Pedagogia Diária, é só chamar aqui no direct e pedir o link de acesso que a gente já envia. Pelo Zoom, eu estou compartilhando tela. Então, é uma experiência muito melhor. E eu consigo conversar com vocês pelo chat também. Vamos começar então? Planejamento estratégico e organização para as voltas aulas. Eu preciso perguntar: você já deu start no seu ano letivo? Quem aí já deu start no ano letivo? Eu tenho várias professoras que são membros da plataforma que me mandaram mensagem, que conversaram comigo no WhatsApp, dizendo que só vão pensar em aula, só vão pensar em planejamento quando voltarem para a escola, porque elas sabem que elas têm tudo pronto dentro da plataforma e que elas não precisam se preocupar com isso. Não precisam se preocupar com planejamento, porque tem tudo pronto dentro da plataforma. Mas a gente vem num período de férias aí, de descanso. E chega uma hora que a gente precisa dar o start, que a gente precisa ligar. Eu, particularmente, volto para a escola no dia 18 e inicia com alunos no dia 23. Tenho aí alguns dias ainda de férias. E a partir de hoje, você que está comigo aqui no Zoom, vai começar o seu ano letivo de um jeito diferente, de uma forma completamente diferente do que você está acostumado. O start pedagógico é uma nova forma de começar o ano letivo, é uma nova forma de organizar o seu planejamento. Eu recebo muitos depoimentos de professoras que são membros da plataforma, de professores também que são membros da plataforma, de como a plataforma auxilia, de como a plataforma ajuda. Por isso eu criei o Start Pedagógico. O Start Pedagógico é para qualquer pessoa que queira participar. Ele é aberto para todos que estão inscritos lá no nosso grupo. Então, nós temos um grupo com o nome Start Pedagógico e todo mundo que está lá pode participar, independente se é membro da plataforma ou não. E o objetivo é justamente esse: poder possibilitar essa paz e essa tranquilidade de começar o ano letivo para todas as pessoas. E aí depois vocês decidem se vale a pena se tornar membro da plataforma ou não. Então, fica aqui até o final para não perder nada, para poder participar do sorteio e a gente poder ter essa troca muito bacana. Mas, vamos lá, vamos ao que interessa. O seu ano letivo não precisa ser um peso, não precisa ser uma sobrecarga emocional e não precisa ser um desconforto. Não precisa ser assim, certo? Você tem o direito de ter um ano letivo leve e tranquilo.
É um direito seu, você precisa disso. E a partir de hoje você vai começar de um jeito diferente. Eu prometo para vocês. Qual é o maior desafio que vocês enfrentam hoje na escola? Qual deles? Eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat qual é o maior desafio. Se é os alunos de inclusão, a dificuldade na hora de planejar, se é a falta de recurso, se é os alunos que chegam para vocês, por exemplo, é um terceiro ano e ainda não estão alfabetizados, é um quinto ano e ainda não sabe ler e interpretar, que seriam as dificuldades de aprendizagem. Coloquem aqui para mim no chat qual é a maior dificuldade. O maior desafio que vocês enfrentaram em 2025. Coloquem aqui para mim. Então, o seu ano letivo, o seu planejamento, ele não pode ser uma sobrecarga emocional. Ele não pode ser um desconforto. Porque você vai ter 200 dias letivos aí pela frente. Imagina você viver 200 dias de desconforto e sobrecarga emocional. Como é que você vai chegar lá em dezembro de 2026 se você passar o ano todo com essa sobrecarga? Como é que você vai chegar lá em dezembro? Então, a gente já tem que se organizar agora no começo. E tô lendo aqui no chat os desafios que vocês enfrentaram. Confesso para vocês que muitos desses desafios eu enfrentei também. A carga horária, a sala de aula com muitos níveis, com diferentes aspectos de aprendizagem, muitos alunos no quinto ano que não sabem ler, muitos desses desafios eu também já enfrentei na minha jornada pedagógica, nas salas de aulas em que eu já trabalhei. Só que eu trago para vocês, tanto no Instagram, quanto nas nossas aulas ao vivo, os materiais que eu disponibilizo gratuitamente, eu sempre trago para vocês tranquilidade, paz, uma forma tranquila de organizar o planejamento, mas eu sou muito realista. E o que eu tenho para dizer para vocês é que não vai melhorar. Não vai melhorar. Infelizmente, a realidade que está a nossa educação hoje, com os investimentos que a gente recebe dos órgãos competentes, independente se é privada, se é pública, se é municipal ou se é estadual, não vai melhorar. Em 2026, a sua coordenação pedagógica, a sua diretora, não vai chegar para você dizer, ai, coitadinha dessa prof, eu vou dar para ela uma turma que não tenha nenhum aluno com dificuldade de aprendizagem. Isso não vai acontecer. Ai, tadinha dessa prof, né? Ela é maravilhosa, ela é muito competente, mas assim, então eu vou pegar esse ano e vou dar para ela uma turma com 15 alunos, todos alfabetizados, todos no nível certo de aprendizagem. Não, isso não vai acontecer. Não vai, ninguém vai vir passar a mão na sua cabeça. Deixa eu ver se a filha tá por aqui. Tem algum áudio ligado aí, gente. Preciso que vocês desliguem o áudio. Meu Deus do céu, pessoal. Se ela estiver por aqui, eu conheço. Vou voltar lá. Ninguém vai chegar para vocês e passar a mão na cabeça e dizer, ai, coitadinha dessa prof, esse mês você não precisa entregar o planejamento, tá? Você tá cansada, sua turma é difícil, esse mês você não precisa fazer reunião de pais. Não, isso não vai acontecer. Então, o que vocês têm que fazer para ter um ano mais leve, para ter um ano mais tranquilo? Vocês têm que buscar recursos, vocês têm que buscar apoio, e é para isso que eu estou aqui hoje, certo? Então, vamos lá, já dei em vocês um puxão de orelha, que o meu papel aqui é esse também, dar um puxão de orelha. E agora, vamos lá, vamos seguir a nossa aula. Eu falei para vocês hoje nos stories do planejamento operacional, do planejamento burocrático e do planejamento estratégico. Karen, o que é isso? Eu nunca ouvi falar isso, na faculdade ninguém me ensinou, a minha coordenadora nunca me falou sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala, mas é faz os 200 dias letivos do ano, é isso que a gente faz. A gente faz planejamento operacional, a gente faz planejamento burocrático e a gente faz planejamento estratégico. Planejamento operacional, ele é aquele do dia a dia.
Ele é Como a atividade que a desligar gente a espera das câmera crianças, ele é do as folhinhas que a notebook gente faz quando está xerox, em ele é reunião, as tarefas que a gente pelo passa na Zoom. lousa ou no quadro. Eles são os conceitos que a gente trabalha em geografia, em ciências, em história, os trabalhos que a gente aplica no dia a dia, o dever de casa que a gente manda para casa. Isso é o planejamento operacional. E é a parte que a gente trabalha todos os dias. Ou tem algum dia no ano, dos seus 200 dias letivos, que você não faz alguma desses itens que estão aqui? Não. Você vai fazer o planejamento operacional todos os dias em que você estiver trabalhando com seus alunos em sala de aula. É assim que funciona. A gente tem o planejamento burocrático. O que é o planejamento burocrático? É o planejamento que a gente faz só para entregar. Seja para a coordenação, para a Secretaria de Educação, é o sistema que a gente tem que preencher, é as planilhas que tem que dar conta, que tem alguém inspecionando, vai chegar no final do mês, vai ter alguém que vai lá inspecionar e vai saber se isso aí está certo ou não, se a gente deixou alguma coisa para trás, se a gente preencheu. Muitas vezes a gente tem que refazer, mudar nota, mudar falta, mudar conteúdo. É ou não é assim que funciona? Tô mentindo? Essa é a nossa realidade. A gente não tem que refazer o que a gente já fez? É assim que funciona. Coloquem aí no chat se não é assim que funciona. Eu sei que é assim. A gente vive refazendo o trabalho que já está pronto. Esse é o planejamento burocrático. E a gente tem o planejamento estratégico, que é o famoso diário de planejamento. E o diário de planejamento, ele pode ser o caderno, um caderno de planejamento, que inclusive nós temos na plataforma os cadernos de planejamento. Pode ser um planner, e nós temos também o planner. Inclusive, quem é membro da plataforma e não tem o planner ainda, eu sugiro que adquira o planner, porque facilita demais o planejamento estratégico. Quem aqui é membro da plataforma e usa o planner? Ou pelo menos vai usar agora em 2026, já teve acesso ao planner. Coloca aqui no chat para mim. Coloca aqui no chat que eu vou ler. Ó, tem professoras aí dizendo que tem o planner. Então, o planejamento estratégico, ele vai ser feito de acordo com cada professora. Tem muito a ver com a minha personalidade, tem muito a ver como eu gosto de organizar os meus materiais. E eu vou mostrar para vocês como eu, Karen, organizo o meu planejamento estratégico. Inclusive, já mostrei, já fiz vídeo, já conversei com professores no direct, já expliquei como que eu faço meu planejamento estratégico. Eu, Karen, a minha adaptação melhor é com o fichário. Então, eu tenho o meu planejamento estratégico no planner, eu furo e vou colocando aqui. E aqui eu faço o meu planejamento estratégico. Tem professoras que usam esse material do planner e imprimem e colam no caderno. Tem professoras que mandaram encadernar. Então, vocês têm que ter em mente que o planejamento operacional e o planejamento burocrático, quem comanda é a escola. Porque é a escola que vai dizer qual é o sistema que vocês têm que preencher. É a coordenação que vai dizer se vocês vão entregar um planejamento anual, bimestral, trimestral ou semanal. Eu trabalhei em uma escola particular que a coordenadora queria o planejamento semanal com uma semana de antecedência. Então, quem determinava o meu planejamento burocrático era a minha coordenação. A escola que eu trabalho hoje é em formato de trimestre. Então, o meu planejamento burocrático é determinado pela escola e ele é feito em formato de trimestre. Agora, o meu planejamento estratégico, ele tem que ter a minha cara. Ele tem que ser de um jeito que eu goste, ele tem que ser de um jeito que facilite. Então, aqui eu tenho o meu planner, que eu furei ele e eu coloco num fichário e eu monto meu planejamento estratégico. Vou dar uma dica para vocês, como eu faço. Eu faço só um trimestre por vez. Então, agora o meu foco é organizar o primeiro trimestre. Quando eu tiver terminado o primeiro trimestre, que estiver finalizando o primeiro trimestre, eu tiro todo esse material e começo a organizar o do segundo trimestre. Me causa menos ansiedade, porque eu não fico pensando no que eu tenho que fazer lá no segundo trimestre. Então, eu penso só no primeiro trimestre de uma vez só.
Uma vez aconteceu de eu virar água na minha bolsa. E eu molhei o meu planner. E eu precisei refazer. Vocês imaginam se eu já tivesse feito do ano todo? Eu teria que refazer do ano todo. Como estava no primeiro trimestre, eu precisei fazer só do primeiro trimestre. E é menos peso para carregar. Então eu vou fazendo um trimestre por vez. Quando eu tiro o primeiro trimestre, eu boto num saquinho, guardo e começo a montar o do segundo trimestre. Então o planner tem esta facilidade para o planejamento estratégico. Então é uma dica que eu dou. Quem não tem o planner, é bem legal, é bem bacana. E aí você vai ou imprimir as folhas e colar nos cadernos, ou furar e botar no fichário, como eu faço o meu. O planejamento estratégico, ele tem que ter a cara da professora. Você tem que olhar para ele e dizer: ah, isso é meu, isso me pertence. Vocês têm que olhar para o planejamento estratégico, seja no caderno, no planner ou no arquivo digital, e sentir que aquilo ali foi feito com carinho, que aquilo ali tem que ser uma coisa bonita, tem que ser uma coisa agradável de olhar, porque vocês vão trabalhar com aquilo ali 200 dias letivos. Então não dá para ser uma bagunça, não dá para ser um monte de folha solta, não dá para ser uma coisa feita de qualquer jeito. E eu vou dizer para vocês, uma professora competente é uma professora que bota capricho no seu planejamento estratégico. Independente se é no caderno, se é no planner ou se é arquivo digital. Então, mesmo que você nunca tenha trabalhado em sala de aula, mesmo que você nunca tenha montado seu planejamento estratégico, apesar que na plataforma tem todo passo a passo para montar o seu planejamento estratégico, faça com carinho, faça com cuidado. Você já vai receber pronto o planejamento operacional. Você já recebe pronto todo o planejamento burocrático, que é o que mais demanda tempo na vida de uma professora, de um professor. Então, você vai, com tudo isso que eu vou te entregar, com tudo pronto que eu vou te entregar, inclusive o planner, para quem quiser o planner, você vai montar o seu planejamento estratégico. Até aqui, tá ok? Deu para entender a diferença dos 3 tipos de planejamento? Posso seguir? Deixa eu tomar uma água enquanto vocês vão colocando aí no chat. Vocês já tinham ouvido falar desses 3 tipos de planejamento? Aposto que não, porque faculdade nenhuma ensina isso. Isso é realidade de chão de sala de aula. Isso é realidade de quem vive a sala de aula. Tá? Esses 3 tipos de planejamento. Como é a organização na sua escola? Na sua escola, pode ser o planejamento bimestre, pode ser o planejamento trimestre, certo? O planejamento anual, bimestre ou trimestre, quem determina é ou a Secretaria de Educação, a prefeitura, né? O órgão ali competente, às vezes é uma escola estadual, uma escola particular, mas a gente não tem como escolher. Eu não posso escolher, eu vou fazer o meu planejamento bimestral, eu vou fazer o meu planejamento por trimestre. Não, isso vem determinado, a gente segue essas orientações. E esse planejamento, ele tem a função de antecipar, de organizar o seu ano, de reduzir o seu trabalho e, principalmente, de eliminar o cansaço invisível. O que é o cansaço invisível? É aquela carga mental, aquele tipo de cansaço que quando a gente não tem uma estrutura completa, quando a gente não tem uma estrutura organizada, pesa a mente. Esse é o cansaço invisível. Por isso que lá na plataforma já tem disponível o planejamento anual no formato bimestre e no formato trimestre. Justamente para antecipar, vocês já estarão à frente, quem já acessou lá na plataforma já está à frente, porque já está com o seu planejamento anual pronto, já está com o seu planejamento organizado, já reduziu uma demanda de trabalho enorme, é ou não é? Você recebeu o planejamento anual de primeiro ao quinto ano, de todas as disciplinas, pronto, no formato bimestre ou trimestre, reduz um trabalho enorme. E reduz o seu cansaço invisível, que é aquela carga mental que a gente fica. Meu Deus, eu tenho que fazer o planejamento anual. Aí, normalmente, a escola dá uns dias, né? Não sei, na minha escola, normalmente é uns 20 dias. Inicia o ano, a gente tem 20 dias para fazer a sondagem com a turma e entregar o planejamento anual. E aí a gente fica. Tá em casa e tá pensando, eu tenho que entregar o planejamento anual. Eu tenho que fazer. Eu tenho que pensar o que eu vou dar no terceiro trimestre.
Eu tenho que pensar o que eu vou dar no segundo trimestre. Quando que eu vou fazer o projeto? E aí a gente fica com aquela pensando naquilo ali. Isso aí é o cansaço invisível. Isso é a carga mental. Então, esse material já está disponível lá na plataforma, com os conteúdos, com as habilidades da BNCC, com os códigos e também com todo aquele layout do planner. Por quê? Porque o objetivo é combinar com o planner. Então, a gente faz tudo combinando, tudo bonitinho. Ah, Karen, mas eu não quero planner. Não tem problema. Você vai receber o planejamento anual bonitinho. Se você fizer tudo combinando, vai ficar um layout bem caprichado, tá? E aí a gente tem o planejamento mensal, que é o seu plano de trabalho, que mostra o caminho. O que é o planejamento mensal? É o que eu preciso desenvolver com a minha turma ao longo daquele mês em cada disciplina. Então, olha só, você precisa saber o que você vai trabalhar com a sua turma no mês de fevereiro em português, matemática, ciências, geografia, história, ensino religioso, artes e educação física. Se você dá essas matérias, algumas escolas têm professores separados, mas se não, pelo menos em seis disciplinas, você precisa saber o que você vai trabalhar com a sua turma dentro daquele mês. No planejamento mensal, entra o quê? Entra os conteúdos por disciplina, as habilidades com os códigos da BNCC, os temas centrais para aquele mês. Por exemplo, no mês de abril, a gente tem um tema central, que é a leitura, que é o projeto de leitura. No mês de abril, a gente também tem um tema central, que é os povos originários e os povos indígenas. Então, a gente tem temas centrais para trabalhar dentro de cada mês, que estão previstos na BNCC, que são determinados pelas diretrizes que a gente tem que seguir. E os materiais e recursos. Então, imagina você ter que pensar o que você vai trabalhar em cada mês, em cada disciplina. Os conteúdos, as habilidades, os códigos da BNCC, os temas centrais e os materiais e recursos. Isso já tem disponível lá na plataforma. Isso já está pronto para vocês lá. Então, no dia 15 de janeiro, entraram todos os planejamentos do mês de fevereiro. Agora, no dia 15 de fevereiro, entram todos os planejamentos do mês de março. Dia 15 de março, entram todos os planejamentos de abril. Nós estamos falando de que tipo de planejamento aqui? Esse planejamento que tem pronto lá na plataforma. É o operacional? É o burocrático ou é o estratégico? Vou fazer pergunta aqui igual escola. Que tipo de planejamento é? É o planejamento burocrático. Por quê? É a habilidade que eu tenho que registrar no meu sistema. É o conteúdo que eu tenho que mostrar para minha coordenadora que eu estou trabalhando. Certo? Não é assim que funciona? É o burocrático. Então, olha como elimina, como diminui o cansaço de vocês, o cansaço mental, sabendo que vocês têm o planejamento burocrático pronto, prontinho. Tanto no formato anual, quanto no formato, né? O formato anual, que daí vai ter bimestre ou trimestre, e também no formato mensal, tá? O que precisa ter um bom planejamento? Precisa ter o conteúdo, precisa ter as habilidades, precisa ter objetivos claros, precisa ter as estratégias didáticas, que seriam ali os materiais e os recursos que vocês vão usar, precisa ter as formas de avaliação e as possibilidades de adaptação. Tudo isso aqui tem no nosso planejamento mensal. Tudo isso aqui está pronto. Ah, a minha coordenadora pediu para eu mandar os objetivos que eu vou trabalhar no mês de fevereiro. Tá lá, de cada disciplina. As estratégias didáticas, os materiais e os recursos estão lá determinados. E quando a gente fala em planejamento, sempre surgem as mesmas perguntas. Sempre surgem. Em que ordem eu vou aplicar? Em quanto tempo eu vou aplicar? E com quais recursos eu vou aplicar? Sempre, tá? A ordem é sempre do mais fácil para o mais difícil.
sempre. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente tem que trabalhar em ciências, tanto no 4º quanto no 5º ano, a questão ali dos estados físicos da matéria. É mais fácil começar por qual conteúdo para trabalhar os estados físicos da matéria? Pela água, que é algo que os nossos alunos já conhecem, que os nossos alunos usam todo dia. Então, eu vou usar o gelo, eu vou usar água líquida, eu vou usar o vapor. E depois eu vou partir e vou aprofundar isso. Então, a ordem é sempre do mais fácil para o mais difícil. Inclusive, eu tenho uma prof que me chamou no suporte justamente para tirar essa dúvida. Ai, Karen, o conteúdo se repete ali, né? Por que se repete? Por que repetiu? Não consegui compreender. Uma professora que começou agora, nunca tinha trabalhado no 4º ano. Expliquei para ela, né? Olha, prof, a gente vai começar por tal e tal conteúdo. É mais fácil para os alunos compreender esse conceito, porque é algo da realidade deles. Então, a gente vai partir disso. Expliquei para ela toda e ela, ai, muito obrigado, agradeceu, me tirou uma baita dúvida. Enfim, então, é normal surgir essas dúvidas. Vocês não pensem que eu não tenho essas dúvidas. Em quanto tempo? Eu tive turma de 5º ano que pegou a divisão em uma semana. Eu tive turma de 5º ano que eu trabalhei divisão 6 meses e nem sei se eles foram para o 6º aprendendo, tiveram todo o conceito de divisão concretizado. E aí, aonde entram esses detalhes? Em que ordem e em quanto tempo? Em qual daqueles 3 tipos de planejamento que eu expliquei para vocês? No operacional. Em qual dos 3 vai entrar? A ordem que eu vou aplicar, quanto tempo eu vou trabalhar no planejamento estratégico, certo? Estratégia. Ah, Karen, mas eu tenho muita dificuldade de fazer o planejamento estratégico. Gente, eu também tenho. Por isso que eu dou passo a passo, tudo mastigadinho lá na sala de aula, lá dentro da plataforma. Porque o planejamento operacional também está dentro da plataforma. O que tem lá na plataforma? Ah, tem que trabalhar dígrafos no 3º ano. Tem material para trabalhar dígrafos lá na plataforma. Ah, eu tenho que trabalhar sistema de numeração decimal com alunos de 4º ano. Eu tenho que aplicar uma atividade. Tem lá na plataforma para você organizar o seu planejamento, a parte operacional. O que você vai dar para o seu aluno. Também tem lá. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer avaliação diagnóstica agora nos primeiros 15 dias. Todos os modelos de avaliação diagnóstica de 1º ao 5º ano, de todas as disciplinas, estão lá, incluindo o gabarito. Então, você vai pegar o planejamento burocrático, você vai pegar o planejamento operacional e vai construir o seu planejamento estratégico. E tá tudo bem se o seu planejamento estratégico for imprimir o que está lá na plataforma e colar no seu caderno, ou furar e botar no fichário, como eu faço. Tá tudo bem, cada um vai se organizar da forma que fica melhor para si. Até aqui, tranquilo? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo pegar meu raciocínio? Pessoal aqui do Instagram. Vamos lá, então. Vou seguir aqui com vocês. Vou até tomar uma água que já secou minha garganta. No meu planejamento estratégico, eu vou usar as atividades permanentes. Que são o quê? O calendário, a palavra do dia, o número do dia, a correção do dever de casa. Isso tudo não é um enfeite, é uma estrutura. Quando a criança sabe como o dia dela começa, como a aula dela começa, ela se organiza. Quando a turma se organiza, a professora ganha tempo. E essas atividades não precisam mudar todo dia, porque é permanente, vai poupar a sua energia. Você sabe que os seus primeiros 15, 20 minutos de aula são para quê? Para fazer o calendário, olhar a data, revisar com os alunos os meses do ano, revisar com os alunos os dias da semana, trabalhar a palavra do dia e trabalhar o número do dia. Então, por mais que você esteja em um dia caótico, com a sua cabeça completamente cansada, você e os seus alunos sabem que todo dia a aula começa do mesmo jeito. Isso não é falta de criatividade. Ah, aquela professora não é criativa, ela trabalha todo dia no inicial do mesmo jeito. Gente, criança precisa de rotina. Adulto precisa de rotina.
E os nossos alunos, como estão hoje, precisam muito mais de rotina. Eles precisam saber que a professora vai chegar e vai trabalhar o calendário. Depois do calendário, a gente vai fazer a palavrinha do dia. Depois a gente vai fazer um número do dia. E depois a gente vai corrigir o dever de casa. Criança precisa de rotina. Você não precisa todo dia, no início da aula, montar um circo e fazer 1000 coisas diferentes e 1000 recursos diferentes para sua aula ser estratégica, para sua aula ser diferente. Não precisa. Então, você vai botar no seu planejamento estratégico as atividades permanentes. Dentro disso, você vai ter as atividades permanentes semanais. E muitas dessas são determinadas pela escola. Por exemplo, a hora do conto, a ida na biblioteca, a hora do ginásio, a hora da pracinha. Essas atividades, quem determina é a escola, porque a escola vai dizer, ó, professor, o seu horário de ir na pracinha é em tal dia, tal horário. Prof, o seu horário de ir na biblioteca, fazer a hora do conto, é tal dia, tal horário. Então, essas atividades permanentes semanal, você vai adaptar no seu planejamento estratégico de acordo com aquilo que a escola vai te dar. Mas eu sugiro que você inclua um dia na semana para leitura em sala de aula, começar a aula com leitura e para os alunos de terceiro, quarto e quinto ano inserir um dia de tabuada. Então, o aluno sabe que na sexta-feira, depois da hora do recreio, tem leitura. O aluno sabe que na terça-feira, depois da hora do recreio, tem tabuada. Então, insiram essas atividades permanentes. Porque vai ficar mais fácil de você organizar o seu planejamento estratégico. Você vai olhar para a sua semana e sabe o que você trabalha na segunda, o que você trabalha na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Vai ficar muito mais fácil de você pegar os conteúdos que estão lá no nosso planejamento da plataforma e distribuir na sua semana. Compreenderam até aqui, gente? Gente, para quem está perguntando ali, ó, queria saber se em quinto ano faz palavra e número do dia. Quinto ano eu faço ditado. Então, eu normalmente dou para eles de 30 a 50 palavras para eles estudarem em casa. E faço ditado. Então, ó, dessas palavras, 10 eu vou fazer ditado com vocês. E aí faço isso muito. As palavras que têm mais dificuldades. Boto na minha rotina. Não interessa ficar cansado de fazer ditado. E quinto ano faço o número do dia, mas com números maiores. Eles têm que aprender a ler e escrever números maiores. Então, vocês vão pegar números altos ali, de acordo com a faixa etária de quinto ano, e vão fazer o número do dia. Eu adoro fazer, porque eu tiro várias dúvidas deles sobre o número do dia. E aí, lá no final do ano, eles estão super craques, tá? Vamos lá. Eu vou dar, gente, aqui depois a organização para cada de primeiro a quinto ano, tá? Fiquem tranquilos que eu vou dar mais detalhes disso aqui. Então, vamos por parte, tá? Mas antes de seguir, eu vou dar mais Dá mais um puxão de orelha, que quando a gente tem esses momentos assim, de troca, que a gente fica aqui na sala dos outros conversando, que é algo que eu sei que vocês estão abertos para reflexão, é diferente de quando eu tô ali nos stories, né? E aí ali nos stories eu falo com muita gente que não tá na plataforma, que não entende a forma com que eu trabalho. Então aqui no Zoom, eu vou dar puxão de orelha. E agora é o momento desse. Eu quero lembrar de algo muito, muito importante. Quem decide por qual conteúdo começar, quanto tempo trabalhar em cada conteúdo, não é a plataforma. Eu dou todo o passo a passo, eu dou toda a estratégia. Eu tô olhando, eu quero participar para ver se eu ganho alguma coisa. A decisão final é a professora, é o professor. É o olhar pedagógico da professora que acompanha a turma toda. Eu trabalho há mais de 10 anos em sala de aula. Eu já trabalhei 6 anos consecutivos. Nunca uma turma de quinto ano foi igual a outra. Nunca. Eu já trabalhei com turmas de quinto ano que chegaram prontos. Eu já trabalhei com turmas de quinto ano que eles não sabiam. Então, quem decide? Bom, eu fiz uma avaliação de sondagem, minha turma está craque na multiplicação, vou partir para a divisão. Eu fiz a avaliação diagnóstica lá da Karen, que está lá na plataforma para quinto ano, e a minha turma não está boa em multiplicação. Eu vou partir para a divisão. Mas a Karen está lá no planejamento dela que marcha a divisão. Mas se a sua turma não acompanha, você vai dar um passo para trás.
E tá tudo bem. Você não é uma professora ruim porque tem um tempo um passo para trás. Você está preparando a sua turma da melhor forma. Sibeli, faz o favor de fechar o teu papel da professora é esse. Para o planejamento dar certo, você precisa ler o contexto da sua turma. Você precisa identificar as dificuldades e as facilidades. É perceber quando que a sua turma está pronta para avançar e quando que você vai ter que esperar mais um pouco. Os planejamentos da plataforma vão te orientar. Porque você vai olhar para o planejamento de março e vai dizer, bom, aqui está dizendo que eu tenho que ir para a divisão. Mas será que a minha turma está pronta? Vou fazer um teste. Minha turma não está pronta ainda, então vou trabalhar mais multiplicação antes de ir para a divisão. Vocês estão entendendo? Bom, eu tenho até tal dia para trabalhar, porque senão vai acumular o meu conteúdo. E dessa forma, olhando para o planejamento que está na plataforma, junto lá com as atividades que tem disponíveis para vocês baixar, vocês vão criando esse olhar pedagógico. E tá tudo bem se vocês no início não têm essa segurança. Eu também não tenho. Às vezes eu fico perdida, às vezes eu tenho que parar e pensar bastante sobre isso. Só que vocês já estão recebendo a parte mais chata pronta. Justamente para vocês terem tempo e tranquilidade para vocês desenvolverem um bom planejamento estratégico. Se você está aqui, esse horário, enquanto está de férias, já mostra que você é uma professora competente. Ou um professor competente, porque nós temos aqui um professor. Já mostra que você está preocupado com a sua turma, que você está preocupado com a aprendizagem deles, que você está preocupado com a qualidade do trabalho que você vai entregar. Então, você ter insegurança é normal, isso não diminui a sua capacidade. Muito pelo contrário, mostra o quanto você está preocupado. Porque se você não tem segurança de nada e dá qualquer coisa e faz qualquer coisa, quem garante que isso é qualidade? Certo? Eu estou aqui para ajudar, para dar suporte, mas a decisão final é sua. Você tem que ter essa autonomia, eu não posso tirar essa autonomia de você. E aí, às vezes, eu tô lá no suporte, e eu vou falar agora um pouquinho sobre o suporte da plataforma, e assim, ó, outro puxão de orelha. São mais de 5 mil membros na plataforma. E membros, né? São mais de 5 mil professores que utilizam a plataforma. 5.200, se eu não me engano, bateu hoje. Eu dou suporte para todos, de primeiro ao quinto ano. Para todos. Se alguém aí já usou o suporte lá no WhatsApp, comenta aqui no chat. Tem alguém que utiliza o suporte? Quem já usou o suporte, comenta aí para eu saber. Pessoal aí já usou o suporte. Só que assim, gente, eu uso o suporte para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, assim, Karen, tô com dúvida, não sei o conteúdo, tô com dificuldade, não entendi, não compreendi. Como é que aplica essa atividade? Não tem problema nenhum. Nenhum. Eu vou responder todos vocês. Não achei tal material. Baixei o material e não sei como usar. Minha turma, hoje uma professora me chamou, Karen, pelo amor de Deus, minha turma tá assim, assim, assado. E não. Tô desligando o som aqui de quem tá com o som ligado para parar de atrapalhar vocês. Acho que tirei o som de todos. A prof estava bem preocupada que a turma dela estava com um nível bem abaixo do esperado. Respondi. Gente, agora, quando vem no suporte. Karen, não gostei da fonte que você usou em tal atividade. Ai, Karen, tem como mudar a imagem de tal atividade? Eu não respondo, gente. Porque são 5 mil professoras. Não tem como eu ficar nesses detalhezinhos. O suporte é para eu poder ajudar vocês com coisas que vocês têm dificuldade. Então, acho que caiu aqui. Será que caiu? Não. Ai, que susto, gente. Jurei que tinha. Isso vai ficar muito engraçado depois na gravação. Vai ficar um meme. Porque para mim parece que tinha caído. Ficou tudo preto e eu jurei que a live tinha caído.
Não caiu, não. Ai, que susto. Vocês sabem que eu tô traumatizada, né? É aquela nossa live do YouTube que caiu várias vezes, que o YouTube me boicotou. Eu tô traumatizada com live caindo. Tá? Mas então, só para esclarecer a questão do suporte, tá, gente? O suporte é para eu ajudar em dificuldades reais. Então, eu sou muito franca com vocês, tá? Vocês não me venham com coisas lá no suporte. Ai, não gostei da fonte. Ai, não gostei da imagem. Ai, que não vai rolar, tá? Mas agora, com dificuldade, não tem problema nenhum. Hoje uma prof me pediu ajuda para montar a lista de materiais dela. Ai, Karen, tô com uma turma assim, assim, assim. Tais dificuldade. A lista pode ser assim? Bah, li ali a lista dela. Ok, ajudei, dei uma ajustada e mandei para ela, tá? Não tem problema nenhum. Quero contar para vocês de um desafio que eu tive real na minha sala de aula, tá? Que pode ser que sirva para vocês, pode ser que ajude vocês, que tranquilize vocês. Porque eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula, tá, gente? E em 2024, a gente teve um problema aqui no Rio Grande do Sul das enchentes, vocês sabem. E a gente tem aqui a questão da bacia hidrográfica dos rios e tal, do Rio Guaíba, que teve enchente. E a gente precisou trabalhar com as crianças esse assunto. A minha cidade não foi atingida pela enchente, mas a gente recebeu muitas pessoas que vieram de Porto Alegre para o litoral, porque daí tinham casas aqui ou tinham familiares aqui, enfim. Vocês, quem acompanhou aí sabe, não vou entrar em detalhes. Então eu tive que trabalhar essa questão. Gente, eu não fazia ideia de como eu ia trabalhar com os meus alunos, tá? E aí eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu tive que explicar para eles por que encheu, porque eu não fazia ideia de onde o Rio Guaíba começava, de onde ele terminava. Eu tive que trabalhar essa questão com os meus alunos. Para mim foi muito difícil, eu tive muita dificuldade. Mas eu sentei a bunda na minha cadeira e fui assistir vídeo e fui perguntar. Sou de Tramandaí, Rio Grande do Sul, para quem está perguntando aí. Então, assim, gente, é normal vocês terem dificuldade. Eu pedi ajuda para um professor de geografia, porque eu não sabia. Fui pesquisar e trabalhei. Na época eu tinha um 5º ano e trabalhei com a turma. No mesmo ano, as enchentes foram em maio. Tive toda essa questão para trabalhar com os alunos. No mesmo ano, em setembro, aí na questão do Brasil, eu tive uma. Aqui na região, a gente teve uma questão, depois das enchentes, uma questão com as queimadas. E a nível de Brasil também teve. Teve aqui no Rio Grande do Sul, teve aqui em Santa Catarina. Quem acompanhou as notícias vai lembrar. De queimadas. Foi um setembro muito seco. E teve muitas queimadas de muitos campos. E aí aqui ficou muito nublado, ficou com aquela fumaça cinza. E aí outras regiões, as regiões mais central do Brasil, também tiveram muitas queimadas. Foram muitos e muitos quilômetros de queimadas. E aí a coordenação da escola pediu que a gente trabalhasse isso com os alunos. E eu não fazia ideia como trabalhar, de como explicar para os alunos por que estava acontecendo aquelas queimadas, porque e eu fui atrás, eu sentei, assisti vídeo no YouTube, pedi ajuda para alguns professores que já estavam trabalhando com o tema, elaborei um material, inclusive esse material das queimadas está disponível na plataforma. Nós fizemos um jornal de conscientização sobre as queimadas. Mas o que eu quero explicar para vocês é que eu também tenho dificuldades. Eu também tenho coisas que eu não sei como trabalhar. Mas a gente senta a bunda na cadeira e corre atrás. Vocês já estão recebendo toda a parte burocrática estruturada, toda a parte organizada, justamente para que sobre um tempinho para vocês fazerem esse ajuste quando for necessário no seu plano. Certo? Quem tem dificuldades com a quantidade de atividades colocar no dia? Gente, façam o planejamento estratégico de vocês da primeira semana e coloquem um pouco mais de atividade. Se não deu conta, deixa aquela atividade para outro dia. Eu sou a professora do sempre coloco a mais. Então, assim, se a minha turma dá conta de fazer 5 atividades no dia, eu boto 6. Porque se naquele dia faltar o alecrim dourado que incomoda, a turma vai render mais. Então, sempre coloquem a mais. Se não deu tempo, ai meu Deus do céu, não deu tempo, eu sou uma péssima professora. Não, não é isso.
Tem dias que a turma vai render mais, tem dias que a turma vai render menos, tá? Então, eu sou a professora do coloco a mais. Não tem problema se não der conta de fazer tudo. Aí você vai ajustando. E na plataforma, a gente tem várias atividades que eu chamo de atividades coringa, que são aquelas atividades que a gente usa quando sobra um tempinho. Atividade eu sou, atividade de soletrando. São jogos, né, gente? Eu vou falar jogos que fica mais fácil. O jogo eu sou, o jogo soletrando, o jogo de desafios matemáticos, o jogo de mímica. Tem vários jogos que vocês vão imprimir e vão deixar lá na sala de aula de vocês. Sobrou 10, 15 minutinhos antes do recreio, faz uma atividade dessas. Sobrou 10, 15 minutinhos antes do final da aula, ali antes de liberar os alunos para ir para casa, dá para fazer essa atividade. São atividades fáceis, práticas, que os alunos adoram. Eu vou compartilhar aqui com vocês depois a tela do módulo de jogos, para vocês verem os jogos que estão disponíveis na plataforma. Tá? Eu quero ver todo mundo imprimindo esses jogos, montando e usando com as turmas. Quem usar vai me marcar e eu vou repostar. Vou mostrar para vocês com detalhes. A distribuição das disciplinas por semana. Eu vou liberar esse PDF lá no nosso grupo, tá? Não precisem se preocupar. Língua portuguesa, 4 aulas. Matemática, 4 aulas. Ciências, 2 aulas. História, 2 aulas. Geografia, 2 aulas. Nossa, aqui faltou um S. Credo, depois eu arrumo. Arte, 2 aulas no mesmo dia, tá? Educação física, 2 aulas no mesmo dia. Ensino religioso, 1 aula. E 1 aula, ou para um projeto, de repente a escola de vocês tem um projeto cultural que vocês têm que trabalhar, daí deixa um período reserva para trabalhar esse projeto, ou para trabalhar leitura, certo? Essa aqui é a carga horária que vocês vão distribuir na semana de vocês. Vou dar uma lida aqui nos comentários porque eu estou me achando. Ano passado, a minha turma do terceiro ano amaram o jogo Eu Sou. Eles amam. Os meus quintos anos é o jogo que eles mais gostam, é o Eu Sou. Amo os jogos, tenho a caixa prontinha, quero mais. Vamos lá. Divisão dos cadernos, tá? Ciclo de alfabetização. Primeiro e segundo ano. Um caderno para aula e um caderno para dever de casa. Só. Não inventem mais que isso, porque as crianças não dão conta e vocês também não vão dar, vão surtar. Alfabetização, a gente já tem muita coisa para fazer para vocês estarem inventando mais cadernos. Um caderno para aula e um caderno para dever de casa. Quarto e quinto ano, analise o nível de maturidade da turma. Analise o nível de maturidade da turma. Tem turmas de quarto e quinto ano que não tem maturidade para ter mais que um caderno. O ano que eu peguei uma turma de quinto ano super imatura, até junho, eu fiz um caderno só. Eles não tinham maturidade. E aí, depois do recesso, depois de julho, eu fiz a divisão dos cadernos. Então, observem a turma de vocês. Normalmente, quando a turma está madura o suficiente, eu faço um caderno para português e ensino religioso. Por quê? Ensino religioso, normalmente a gente trabalha interpretação de texto, né? Trabalha valores ali, a questão das religiões, religiosidade, interpretação de texto. Já taca junto no caderno de português, porque daí vai facilitar e você vai trabalhar junto com interpretação de texto, tá? Um caderno para matemática e um caderno interdisciplinar de geografia, história e ciências, porque os conteúdos de geografia, história e ciências, eles se completam. Então, trabalha junto e diminui a sua carga mental de ter aí 5, 6 cadernos para corrigir, tá? Gente, essa questão do caderno sem pauta, eu não gosto, tá? Eu não gosto de caderno sem pauta, mas tem escola que obriga. Então, você vai ter que ver aí o que a sua escola determina. Se a escola deixar livre, já começa com um caderno com pauta logo, porque a criança já tem que ter limite, tá? Primeiro e segundo ano, usa o mesmo caderno de português e matemática. Tá, gente? O dever de casa é o para casa, tá? Usem o mesmo caderno. Português e matemática. Primeiro e segundo ano, gente, eles não têm maturidade para ter mais que um caderno. Não tem problema nenhum. Um dia você vai trabalhar português, um dia matemática, um dia português, um dia matemática, tudo no mesmo caderno. E sobre o segundo ano, trabalhar a letra cursiva, depende da escola. Tem escola que só deixa começar a trabalhar depois do terceiro ano. Então, vê aí com a sua coordenadora, vê com a sua escola,
Na BNCC está determinado que é a partir do 2º ano. Letra cursiva tem que ser apresentada para criança a partir do 2º ano. Está na BNCC. Mas tem escola que não deixa, tá? Gente, 5º ano não precisa caderno de para casa. Vocês vão dar ali atividade no caderno normal, tá? Não precisa. Terminou a aula com matemática? O dever de casa vai ser de matemática. Terminou a aula com história, geografia e ciências, o dever de casa vai ser daquela disciplina, tá? 3º, 4º, 5º ano eu não faço caderno de dever de casa. Nossa, caderno de 10 matérias para 4º ano? Nossa, é desnecessário. Caderno de leitura também. Não... Gente, parem de inventar coisas. Vocês ficam inventando caderno de leitura, caderno de tema de casa, caderno de produção textual. Para quê? Para dar mais trabalho para vocês? Onde é que está escrito que quando a criança tem um monte de caderno, ela aprende mais? Aonde? A mesma coisa é caderno de produção textual. Aí você tem que corrigir a produção textual, você vai levar 30 cadernos para casa? Faz na folha. Você vai levar 30... É mais fácil levar 30 cadernos ou 30 folhas? Ai, Karen, mas um caderno para produção textual, para que carregar um monte de caderno? Faz na folha, corrige a folha, cola a folha no caderno de português. Parem de inventar coisas para dar mais trabalho para vocês. Não tem necessidade. Ah, mas a fulana lá no Instagram dela postou que ela usa 10 cadernos. Deixa o alecrim dourado. Vamos pensar na saúde mental de vocês e no cansaço invisível. Eu disse para vocês que aqui eu puxo a orelha, né? Gente, o povo que tá me ouvindo no Instagram deve estar achando que eu sou louca. Se eu for cancelada, vocês vão ter que me defender, tá? Se o povo for lá pro Instagram me cancelar, vocês me defendam. Pelo amor de Deus. Aqui, eu vou compartilhar com vocês esse PDF, tá, gente? Tem um modelinho de como vocês vão organizar o horário de vocês na semana. Vocês podem modificar, isso aqui não é engessado, mas eu sei que muitos de vocês têm insegurança, então eu já vou dar esse material pronto, tá? Vamos aqui, ó. Aqui vocês vão ver que educação física e artes está separado. Educação física num dia e artes no outro, tá? Então, esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês. E aqui eu fiz um outro modelinho, porque na minha escola, o dia que tem artes e educação física, não sou eu que dou aula. Tem uma professora de artes e tem uma professora de educação física. E nesse dia eu não vou para a escola. Eu trabalho só 4 dias da semana na escola. Esse dia é o dia do meu planejamento em casa. Então, como eu organizo na minha escola, desta forma aqui. Então, tem um dia da semana que eles têm arte e educação física. E aí eu não vou para a escola, né? E aí, tá aqui, ó. Então, língua portuguesa. Vocês viram aqui que, como eu expliquei lá na organização dos cadernos, língua portuguesa eu boto junto com o ensino religioso. Eu já trabalho leitura, já trabalho interpretação de texto, né? Então, ali, ó, vamos usar a lógica. Já bota a língua portuguesa junto com o ensino religioso, tá? E sempre que eu vou trabalhar geografia e história, eu boto junto, ó. Junto aqui. Então, aqui, ó. Geografia, ciências e história no mesmo caderno. Então, essas 3 disciplinas estão juntas no mesmo dia. Ciências, história e geografia, tá? Esse material aqui eu vou liberar para vocês. Organização da sala de aula, que vocês sempre me perguntam lá no direct, tá? Tudo o que está na parede precisa... Karen, o que botar na parede? Vocês vão pensar. Tudo o que está na parede precisa ser usado. Melhor pouco, claro e funcional do que muito e decorativo. A parede é a extensão do planejamento, não vitrine. Parede de sala de aula não é vitrine. Então, evita excesso de personagem, gente, pelo amor de Deus. Hoje me deu uma dor de barriga, me deu uma gastura, porque eu vi uma professora, tadinha, coitada. Ela fez com muito capricho, ela fez com muita dedicação, mas eu, Karen, me incomoda. Nada contra a pessoa. Tudo do Mickey e da Minnie. O calendário, o alfabeto, crachá de mesa, coisa de porta, a rotina. Gente, tinha uns 25 cartazes, tudo do Mickey e da Minnie, tudo vermelho e preto. Quem é que disse que vocês têm que... Aí ela, eu amo Mickey e a Minnie. Gente, eu também amo, meu sonho é conhecer a Disney. Mas quem é que disse que os alunos são obrigados a gostar do personagem que a professora gosta?
Eu sou apaixonada pela Ana Castela. Vocês imaginem eu fazer um alfabeto da Ana Castela e colar na parede. Aí é Stitch, é Capivara, é Mickey e Minnie. Pelo amor de Deus, gente, parem de usar essas coisas, esses personagens. Quem é que garante que a criança vai aprender mais? Gente, para aluno que tem TDAH, para aluno que tem hiperatividade, isso é assim, ó, é horrível. É horrível. Deixa eu contar para vocês uma experiência particular minha. Até já contei no direct para uma professora. Teve um ano que eu trabalhei com uma professora e ela era terceiro ano e eu era quinto. Gente, ela encheu a sala de aula de cartaz. Ela encheu de só, mas era todos os cartazes. Era meses do ano, era dia da semana, era os números, era alfabeto, era silabário, era tabuada, tudo, era sinais de ponto, era tudo, assim. Não tinha um espaço na sala de aula que tinha cartaz. Aquilo me dava uma aflição, eu dava aula a manhã toda sofrendo com aquilo, assim. Aquilo me dava uma gastura. Vocês imaginem as crianças. Então não tem necessidade. Cartazes genéricos que nunca vão ser retomados, que vocês nunca vão usar. Onde é que está escrito que quanto mais coisa tem na parede, mais a criança aprende? Isso não existe, tá? Sem poluição visual, sem infantilização fora da faixa etária. Tem que trabalhar calendário? Tem. Um calendário convencional, um calendário normal. Tem que trabalhar alfabeto? Tem. Tem que trabalhar tabuada? Tem. Mas onde é que está dizendo que a tabuada tem que ser do Stitch, que a tabuada tem que ser de capivara? No dia a dia, na vida funcional, eles não vão encontrar isso. Tá? Então, o que trabalhar? Primeiro e segundo ano, o que é indispensável? Um alfabeto funcional. E aí, se você trabalha com método fônico, pode ser o alfabeto aquele que tem as boquinhas, não tem problema nenhum. Se você trabalha com das onomatopeias, pode ser também, não tem problema, desde que ele só tenha a letra e a imagem, sem um Mickey estampado ali, tá? Sem excesso. Nossa, aqui ficou sem excesso de excesso. É que é para não ter excesso mesmo. O calendário tem que ter em todas as turmas, numerais, os combinados construídos com a turma, espaço para produções dos alunos, rotina da semana e o cartaz do nível da voz, tá? Eu vou mostrar para vocês os que estão disponíveis na plataforma. Então, o calendário, numerais, os combinados para construir com a turma, a rotina da semana e o cartaz nível da voz já está lá na plataforma, tá? Primeiro e segundo ano é isso aqui. Ah, mas agora eu vou trabalhar as formas geométricas. Eu vou expor o calendário, o cartaz das formas geométricas, eu vou trabalhar e depois eu vou tirar. Simples assim. Ah, agora eu tenho um quinto ano e agora eu vou trabalhar o mapa mundi. Eu vou trabalhar os continentes, né? Os oceanos. Eu vou expor, eu vou trabalhar aquele conteúdo e vou tirar. Lembra da nossa frase que as paredes da sala de aula são uma extensão do nosso planejamento? Então, eu só deixo na parede aquilo que eu estou trabalhando no meu planejamento naquele momento, tá? Terceiro ano, tabela de multiplicação, simples e legível, o calendário, numerais, combinados, revistos e amadurecidos, sílabas complexas, rotina da semana, os termos matemáticos, terceiro, quarto e quinto ano, eu acho bom ter os termos matemáticos, por quê? Porque a gente trabalha problema matemático o ano todo. Então, esse é uma coisa funcional que você vai usar ao longo de todo o ano. Então, os termos das operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Adicionar, diminuir, dividir, repartir, esses termos que a gente usa nos problemas matemáticos, para terceiro, quarto e quinto ano, eu acho bom ter na parede, assim, eu acho que é funcional. Então, vocês podem colocar, tá? Quarto e quinto ano, poucos cartazes bem escolhidos de acordo com o conteúdo trabalhado. Estou trabalhando Rosa dos Ventos? Deixo lá o painel das Rosas dos Ventos. Estou trabalhando linha do tempo? Deixo lá uma linha do tempo exposta. Tá? Estou trabalhando números decimais? Deixa lá o cartaz dos números decimais. Mas não faz poluição visual. Tabuada, calendário, sinais de pontuação, alfabeto cursivo, rotina da semana, termos matemáticos e cartaz do nível da voz, tá? Aí, o que acontece? O que eu vejo? Tem professora que perdeu 20 dias das férias, imprimindo e plastificando 359 cartazes. Para quê? Só para deixar a sala poluída. Tá? Cartaz nível da voz, sim. Já vou explicar, já vou mostrar para vocês porque tá lá na plataforma, tá? Então, assim, gente, outra coisa. Imprimam em folha de ofício normal. Plastificar, eu acho ok.
acho legal plastificar, tá? Mas não tem necessidade de fazer impressão naquele papel fotográfico, porque aquilo desbota. 15, 20 dias pegando claridade, aquilo desbota, fica um horror. Eu faço tudo em folha de ofício normal, na minha impressorinha aqui em casa. Às vezes eu coloco no saquinho e às vezes eu plastifico, porque eu tenho um plastificador em casa, tá? Mas não imprimo nada em papel fotográfico. Eu sou bem básica. Para o planejamento de fevereiro, o que a gente tem lá na plataforma, tá? A gente tem as orientações pedagógicas, as planilhas de planejamento, as dinâmicas, a organização dos cadernos, os combinados da turma, a rotina e tudo para o seu período de sondagem. Lembrando que essa avaliação diagnóstica, esse período de sondagem, você faz a verificação e análise, você não faz correção. Então, se você fez a avaliação diagnóstica de matemática, com cálculos, o seu aluno errou ali as questões, você não vai mandar ele corrigir, você não vai dar certo e errado. Você vai analisar e vai ver, os meus alunos não estão aí sabendo fazer esse tipo de cálculo aqui, tá? A avaliação diagnóstica, ela é para isso, assim, certo? Até aqui, pessoal. Tá ok? Falei muita loucura, vocês estão compreendendo? Agora eu vou mostrar para vocês o que está lá na plataforma. Agora eu vou compartilhar a tela dos materiais, tá? Primeiro ano, colocar cartaz dos números e quantidades até o 20 e banner até o 100? Sim, pode ser, Luísa, não tem problema. Os números você... inclusive tem na plataforma o painel com os números de 0 a 100, tá? Para quem chegou atrasada, para quem perdeu, a aula vai ficar gravada lá na plataforma. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mas, gente, só vai ser liberada segunda, tá? Ela tem que ser editada e amanhã eu não vou poder editar. Então, segunda-feira eu libero para vocês. Não briguem comigo. Vamos lá. Se eu mudar de tela aqui, vocês conseguem... Me digam se mudou de tela para vocês. Mudou ou eu tenho que parar de compartilhar e voltar o compartilhamento? Mudou? Tá. Então, as orientações pedagógicas para fevereiro. Isso aqui é o planejamento burocrático. Já está pronto para vocês. Nos primeiros 15 dias de aula, aplique os conteúdos para avaliação, diagnóstico e sondagem. Esse conteúdo sempre se refere ao ano anterior. Segundo ano, avalia-se conteúdos do primeiro ano, tá? Não vou ler isso aqui para não ficar muito chato, mas essa estrutura tá pronta para quem é membro da plataforma baixar. E aí, eu vou dar outra chinelada em vocês. Porque, infelizmente, eu entrego tudo mastigado, eu entrego tudo pronto e eu ouço de professoras. E o que me choca é que eu ouço de professoras. Eu não quero ler. Eu vou ter que ler essa planilha. Eu escuto esse tipo de frase. Nem sei se eu devia estar falando isso aqui. Vou falar. Hoje eu tô bem sincera. Karen, eu não quero ler, eu vou ter que ler. Sério? É sério que eu vou ter que procurar? Eu não sei. É sério que eu vou ter que aprender? É sério que você postou um vídeo? Eu não quero ter que assistir esse vídeo. Gente, eu não faço milagre. Se vocês não fizerem a parte de vocês, não tem como eu ajudar. Então, poxa, tá tudo pronto. Você não precisa pesquisar, você não precisa procurar, você não precisa perder tempo. Tá tudo pronto. É só você ler e aplicar. Tá? Então, aqui tem todas as especificações para quem inicia dia 9 ou dia 23 de fevereiro. Como que vocês vão, inicio com os conteúdos de avaliação diagnóstica, em seguida avance para os conteúdos da planilha de fevereiro. Não é necessário correr ou se desesperar. Fevereiro é um mês de adaptação, tanto para a professora quanto para os alunos. As habilidades desse período serão introduzidas e não vão ser consolidadas agora. O foco está em acolher os alunos, em observar, em conhecer a turma e construir uma base para o ano inteiro. O planejamento da plataforma, ele respeita o ritmo real de uma escola. Fevereiro não é um mês de cobrança. É um mês de leitura pedagógica da turma e construção de vínculo. O avanço acontece em consistência ao longo do ano. Então, fevereiro não é para cobranças, nem da professora, nem dos alunos. E a avaliação diagnóstica já começa no primeiro dia de aula, não tem problema nenhum.
Vamos fazer uma atividade lúdica, vamos fazer um jogo. Tem tudo aqui o material para vocês fazerem uma volta às aulas bem divertida, 15 dias, mas já pode fazer a avaliação diagnóstica no primeiro dia de aula, sim. Faz ali 1 hora. Gente, 4 horas de atividade lúdica, brincadeira, ninguém merece, né? Ninguém aguenta, nem as crianças. Faz ali os primeiros 40 minutos, 1 hora, atividade lúdica, brincadeira, e depois já vai para avaliação diagnóstica. As crianças estão vindo de férias, estão doidas para escrever. Atividades e materiais para disponibilizar para os alunos. Pesquise na lupa dentro da plataforma pelos títulos abaixo. Então, já está lá pronto. Circuito de atividades de primeiro e segundo ano. Stop volta às aulas de terceiro ao quinto ano. Desafio circuito quarto e quinto ano. História a volta às aulas dos 7 amigos. Desafio de volta às aulas de brincadeira. Dinâmicas. Letras para painel. Dinâmica do time. Essa dinâmica do time eu vou mostrar para vocês. Material de apoio. Esse material de apoio é esse aqui, ó. Que eu mostrei para vocês no Reels, nos Stories, tá? Lembrancinha. Eu não dou lembrancinha que vai para o lixo. Se é para gastar tinta da minha impressora e papel, eu vou dar algo que os alunos vão usar o ano todo. Tem esse modelinho aqui, que é para com letra cursiva, e tem esse modelinho aqui que é para os menores, que é com alfabeto, tá? Então, aqui, ó, vocês vão pesquisar lá na plataforma, ó, material de apoio primeiro e quinto ano. O monstrinho do silêncio, adivinha das profissões, jogo de desafio matemático, jogo da memória da tabuada, jogo da memória da alfabetização, jogo de alfabetização em tipos de letra. Lembra que eu disse para vocês que tem um monte de jogo dentro da plataforma para vocês usarem quando falta atividade, quando sobra um tempinho? Pega esses jogos, monta uma caixinha de jogos e deixa no seu armário. O jogo Eu Sou, o jogo da dona de girafa mandou, tá? Então, são materiais que vocês vão usar agora como atividade lúdica, no volta às aulas, e vão usar depois no decorrer do ano, sempre que vocês sentirem necessidade. Não é um material morto, não é um material que vocês vão usar uma vez só e não vão usar mais, tá? Orientações pedagógicas. Então, aqui a gente tem materiais de primeiro ao terceiro ano. Então, esse material aqui todo já está disponível. Vocês vão pegar esse material aqui e vão montar o planejamento estratégico de vocês. De terceiro ao quinto ano, tem todo esse material aqui disponível também. A mesma coisa, tá? E aqui tem algumas dinâmicas. Dinâmicas na minha mochila tem. Tá todo. Gente, eu não vou ler isso aqui para vocês porque vai ficar muito chato, tá? Mas tá aqui todo o passo a passo de como aplicar essas dinâmicas. De primeiro ao quinto ano. Todo passo a passo, ó. A caixa do Pode Falar, vocês podem fazer agora no começo e fazer várias vezes durante o ano. O contrato emocional da sala também, vocês vão fazer agora no início do ano. As crianças adoram. Então tá tudo prontinho aqui. O mapa da turma, tá? Eu imprimi esse planejamento de fevereiro, está incrível. Ai, Juliana, que bom. Ai, que bom ouvir isso. Tá, gente? Então todo esse material tá disponível. Vou trocar aqui de tela. Trocou? Mudou para vocês? Esse aqui é o planejamento mensal. Então, ó, fevereiro, primeiro ano. Tem aqui, ó, de português, os conteúdos, os objetivos de aprendizagem. E aqui os materiais, os recursos didáticos que vocês vão usar. Então, tem alfabeto móvel, tem bingo das letras, tem bingo dos números, tem vogal do dia, tem cartela de alfabetização, tem alfabeto ilustrado, tem jogos. Tudo isso aqui está dentro da plataforma, gente. Aonde é que vocês vão achar uma plataforma que dá tudo isso pronto e ainda dá os materiais com todo o passo a passo? Tá? A parte das habilidades, que é o nosso planejamento burocrático, que eu falei para vocês lá no início da nossa aula, da nossa live. Aqui tá os códigos e as habilidades que vocês vão usar, que vocês vão registrar no sistema. Então, o planejamento burocrático também já está pronto. Isso aqui vocês vão receber de primeiro ao quinto ano de todas as disciplinas. Então, aqui, ó, matemática, o que tem que trabalhar? Tá aqui. Vocês vão pegar isso aqui e digitar lá na lupa. Então, ó, para segundo ano, também tem. Para terceiro, para quarto, para quinto, tá? Um exemplo, tá, gente? Tem lá que trabalhar com um sistema de numeração decimal. Então, essa atividade aqui tá lá na plataforma. Com as atividades, com o gabarito. Ai, Karen, eu vou pegar essa atividade e vou dar em folha ou vou passar no caderno?
Eu vou passar no quadro para os alunos copiarem? Depende de como é a sua turma. Se a sua turma dá conta de copiar, passa no quadro, passa na lousa. Você vai pegar esse material, você vai imprimir, vai botar lá no seu caderno do seu planejamento estratégico e vai passar no quadro para a sua turma, tá? Vamos lá. Detetive da pontuação. Tem que trabalhar sinais de pontuação. Também tem todo o material. Esse material todo tá lá, tá? Ah, Karen, preciso imprimir. Gente, isso aqui dá para passar tranquilamente no quadro para os alunos copiarem. E aí, depois, se você quiser aplicar a atividade lúdica de detetive da pontuação, você vai imprimir só isso aqui, tá? E aí, aqui tem o gabarito. Então, aqui é só uma amostra dos conteúdos que tem na plataforma junto com os gabaritos. Essa atividade aqui para trabalhar nome próprio com primeiro e segundo ano, a estação dos sobrenomes é maravilhosa. Eles amam e dá super certo. Então tem a historinha da estação dos sobrenomes, né? A gente vai montar um trem com o nome e o sobrenome dos alunos para trabalhar com alunos de primeiro e segundo ano na primeira semana de aula, é maravilhoso. Dá para montar um painel lindíssimo, tá? Então é só pesquisar lá na plataforma por esse título aqui, que é a nome próprio trem, pesquisar lá que esse material tá pronto, tá? Ah, tem gente aí dizendo que já imprimiu a atividade do trem. Ai, gente, pelo amor de Deus, me mandem foto depois que vocês fizerem essas atividades. Eu gosto tanto de ver, tá? Então, essa atividade aqui também já tá pronta. Mais uma atividade. Tem revisão dos encontros consonantais para terceiro, quarto e quinto ano. Então, aqui tem um modelinho de atividade para vocês imprimirem e fazerem com os alunos. Dá para mandar de tema de casa essas atividades, dá para fazer na aula. Vai depender do quê? Do seu planejamento estratégico. Agora me diz, é ou não é uma mão na roda receber tudo isso pronto? Quem tá aí, quem tá assistindo a nossa live, é ou não é? Facilita ou não facilita? Ah, que bom que vocês estão botando que facilita. Eu tava preocupada, meu coração já tava assim. Então vamos lá, eu vou interromper o compartilhamento aqui, porque eu quero compartilhar uma outra página com vocês, tá? Que é a página da plataforma. E aí vocês vão me dizer se vai mudar ou não vai mudar. Coloquem aí no chat se mudou ou não mudou, se tá aparecendo a plataforma para vocês. Nos dê um desconto. Tá. Fica até o final aqui que eu tenho uma coisa para falar. Não ia falar sobre isso agora, mas fica aqui até o final que além do sorteio, eu ainda tenho mais um presente para vocês hoje, tá? O pessoal do Instagram que tá dizendo que não tá aparecendo na tela, não, gente, é só do Zoom. Eu avisei que era para entrar no grupo para participar do Start Pedagógico no Zoom, não foi por falta de aviso. O pessoal do Zoom tá com vantagem aqui sobre o pessoal do Instagram. Vou fazer rixa aqui, Zoom versus Instagram. O pessoal do Zoom aqui, né? Esse planner, gente, o planner é vendido separado. Mas quem é membro da plataforma tem desconto. Quem é membro da plataforma tem 40% de desconto para comprar o planner, tá? Então é só pedir lá no suporte do WhatsApp ou no direct do Instagram e dizer que você é membro da plataforma, que você tem desconto. Eu recomendo muito. Gente, o teu planner, para quem é membro da plataforma, mas facilita muito, porque vai ficar que nem o meu. O seu planejamento vai ficar que nem o meu. Vai ficar assim, ó. Ó, o planner. E daí o que acontece? Vocês estão vendo que isso aqui é o mesmo layout do que eu mostrei para vocês ali, né? Dos planejamentos de fevereiro, mensal e tal. Vai ficar tudo bonitinho. Você vai só imprimir, furar e encaixar aqui. Ó, a professora Elisandra tá dizendo que o planner é maravilhoso. Então aqui, ó, planejamento. Você vai só furar e colar aqui e o seu planejamento vai estar pronto. Então aí aqui tem toda a parte de dados da turma, aniversariantes, tá? Ó, para você preencher. Então, quem é membro da plataforma tem que ter o planner.
É muito, muito fácil, muito prático. E fora que fica super lindo, né, gente? Imagina você trabalhar o ano todo com tudo organizadinho assim. Então, quem é membro da plataforma tem desconto para adquirir o planner, tá? Para adquirir, é só chamar no direct o planner. Quem quer adquirir o planner, a gente manda o link ali com o valor já de desconto, tá? Vamos aqui para o que eu estou mostrando na tela do Zoom, então. Entrou na plataforma, tem um módulo de orientações, utilizações e sumário, certo? A gente tem um videozinho super rápido ensinando passo a passo, ensinando como acessar a plataforma, como encontrar os materiais. Assistam esse videozinho. E tem também esse outro aqui, que é o suporte de canal de aviso do WhatsApp. Então, entrem no suporte. Entrem lá no grupo. Lá no grupo de suporte, eu aviso quando entrou material novo. Eu aviso quando tem sorteio. Eu aviso quando tem atividade. Eu aviso tudo. Então, tem que participar do canal de avisos. Tá? Às vezes é uma atividade que é diferenciada, vocês querem saber como aplicar, eu posto o videozinho lá. Então, esse grupo é bem detalhado. Muitos detalhes do que tem na plataforma, eu faço vídeo, faço foto, mando áudio explicando lá nesse grupo como utilizar, tá? Se você não participar do grupo, você vai perder ali algumas informações que são importantes. Aqui, ó, a professora disse que adorei o planner, a organização para acompanhar as atividades de casa e as páginas do livro didático. Realmente, o planner facilita muito. Planejamento anual, bimestre e trimestre, já está pronto lá para vocês. O planejamento do primeiro bimestre, tá? O planejamento do primeiro trimestre também já está pronto aqui para vocês. Aqui no planejamento anual, vocês vão acessar do ano todo, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Qual o planejamento? O planejamento burocrático. Toda a parte do planejamento burocrático já está pronto para vocês. Olha o quanto elimina de cansaço invisível. Aqui a gente tem o planejamento de sondagem. Então, clicando aqui, ó. Planejamento de sondagem do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Tá? Depois, tem aqui o planejamento de fevereiro. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Que é aquele modelo de planejamento ali que eu mostrei para vocês. Com todo aquele capricho. Certo? A gente tem o módulo facilitando a vida do professor. Então, a gente tem adesivos, tem material para montagem de painel e cartaz, tem o painel de letra cursiva, tem etiquetas, tem arquivo para o Dia dos Pais, a biblioteca virtual, circuito de volta às aulas, arquivo para o Dia das Mães, arquivo para a festa da caneta para quinto ano, desafio voltas às aulas, dinâmica do time. Essa dinâmica do time eu já vou mostrar para vocês. Material de apoio, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, ó. Tá? Tá aqui nesse módulo. Material para reunião de pais. Cartaz nível da voz, que eu vou mostrar para vocês também. Vou até já abrir aqui para vocês o cartaz nível da voz. Vocês viram como é prático? Ó, já baixou aqui, ó. Baixou, clica aqui e abre o material automaticamente, ó. Esse aqui é o cartaz nível da voz. Eu trabalho com todas as turmas de primeiro ao quinto ano, tá? Então, atenção ao nível da voz. O que eu faço? Eu pego um prendedorzinho, boto uma setinha vermelha. Então, quando é o modo ninja, silêncio, ninguém fala ou faz barulho. Então, quando tá naquele modo ali, é esse aqui o modo que eles têm que estar, modo ninja. Modo detetive, sussurro, só a sua dupla pode te ouvir. Então, quando eles estão trabalhando em dupla, eles têm que ter consciência que eles têm que trabalhar falando baixo, que só a dupla pode ouvir. Modo voz baixa, conversa, só ouve quem está no seu grupo. Modo discurso, voz alta, todos da sala ouvem um colega, que é o colega que de repente está apresentando um trabalho, está fazendo uma leitura. E o professor em ação, ouvir todos atentos na explicação. E aí tem aqui também professor em ação, ouvir todos atentos na explicação. Tá? Essa setinha aqui vocês vão cortar, vão colar no prendedor e vão ir mudando ali conforme a aula de vocês vai funcionando. Gente, esse cartaz, o nível da voz, funciona super desde o primeiro ano. Então, se vocês já começarem a introduzir isso na turma de vocês no primeiro ano, na primeira semana de aula, vai funcionar o ano inteirinho, tá? Conseguiram entender o que é o cartaz nível da voz? Vocês estavam me perguntando? Já está disponível para
imprimir lá na plataforma, tá? Vamos ver aqui o que mais tem aqui. Legenda para correção de texto. O monstrinho do silêncio. Teve uma prof que mandou foto hoje que já estava fazendo. O monstrinho do silêncio é maravilhoso para trabalhar com turmas agitadas. Tem todo o passo a passo de como montar. Capas para as avaliações. Dinâmica do baú do tesouro. Kit para sala de aula. Relógio da rotina, tá? Aqui, gente, os alfabetos para parede. Tabuada para parede. Calendário para parede, tá? A Patrícia Soares disse aqui, ó, usei os monstrinhos do silêncio, deu super certo. Tem uma prof aqui também, usei o nível da voz ano passado, tá? Aqui a gente tem os módulos de avaliação e sondagem, tá? Então, você clicou aqui, ó, foi para avaliação e sondagem, tá? Clica aqui, você vai ser direcionada. Então, tá aqui, ó, todas as avaliações têm gabarito. Olha só no segundo ano a quantidade de avaliação que já tem aqui. Avaliação tanto para o bimestre, trimestre, como avaliação de sondagem, tá? Então, cada turma tem a sua pasta de avaliações. Quando que vocês vão usar essas avaliações? No planejamento estratégico, tá? Então, Karen, vou fazer avaliação de sondagem de matemática, tá ali. Vou fazer avaliação de sondagem de português, tá ali também. Olha a quantia de comentário que tem aqui, ó. Material excelente, ótimo material maravilhoso, excelente, amei. Facilita muito, ótimas atividades. Então, são comentários de professores que usam a plataforma, tá? Gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o acesso de dentro da plataforma. É o que vocês vão ter acesso. Depois a gente tem as planilhas de 2025, porque vocês sabem que quem tem acesso ao ano anterior e ao ano vigente, com todas as atualizações por um ano sem custo adicional. Tá? E aí aqui tem os jogos que eu falei para vocês. Ó. Então, o jogo dos tipos de letras, jogo Eu Sou. Todos esses jogos aqui já estão disponíveis. Esse da Dona Girafa Mandou é parecido com aquele O Elefante Mandou. Quem era criança aí da minha época sabe, tá? As crianças adoram. E eu faço até com o 5º ano, eles gostam muito. Tem todas as avaliações, sim, a gente vai atualizando, tá, prof? Então, a cada bimestre, trimestre, você vai recebendo as avaliações novas daquele período. A sacola de textos é ótima, a adivinha das profissões é ótimo, tá? E aí, aqui, gente, vocês têm as atividades para trabalhar com os alunos. Só que, como são muitas atividades, a gente tem o sumário. Então, você vai entrar lá no sumário e vai pesquisar. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar dificuldades ortográficas. Se eu digitar na lupa, vai aparecer, tá? Eu tenho que trabalhar problemas matemáticos. Ó, digitando na lupa ali já aparece. Esses são os materiais que você vai usar no seu planejamento estratégico. E aproveitando que a professora Márcia falou ali dos cadernos digitalizados, os cadernos digitalizados são para auxiliar você a montar o seu planejamento estratégico. Então, tem os cadernos digitalizados dos anos anteriores, justamente para você olhar ali e ver, é assim que eu tenho que montar meu planejamento estratégico. É assim que se monta um planejamento estratégico. É com essas atividades. Vocês têm que ter consciência que vocês têm todo o caminho, vocês têm todo o passo a passo, inclusive planejamento estratégico digitalizado. Vai bastar, vai só faltar você montar o seu. Ai, Karen, mas eu não quero. Eu não quero ter que montar meu planejamento estratégico. Ah, tá, então você quer milagre. Então a gente troca. Eu largo aqui a minha escola e vou aí dar aula no seu lugar. Não existe milagre. Sala de aula não é feita de milagre. Sala de aula é feita de dedicação, de paciência. Sem se matar, sem ter que trabalhar final de semana. Eu não sou esse tipo de professora. Quem me conhece aqui sabe. Com agilidade, com praticidade, com leveza. Tá? Com tudo isso. Mas vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Eu não faço milagre. Eu dou tudo pronto. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Tá?
Ali no sumário, vocês têm a data de todas as atualizações. Vou abrir aqui para vocês. Ó, entrou aqui, entrou no sumário. Vou pausar aqui porque tem um videozinho. Acesse ao sumário aqui. Aqui no sumário tem a data das atualizações. Então, dia 15 de janeiro entra o planejamento de fevereiro. Dia 15 de fevereiro entra o de março. Mudou para vocês, gente? Tá compartilhando? Ó, e tudo que está escrito já está disponível? Já está disponível. Vamos fazer um teste? Vou pegar uma coisa aleatória aqui. Conceitos de português do 3º ao 5º ano. Ó, peguei uma coisa bem aleatória aqui, ó. Vem cá. Vou jogar na lupa. Apareceu. Tá? O que você não... As avaliações do primeiro ano tá lá no modo de avaliações, gente. É só digitar aqui, ó. Avaliações. Ó, avaliações e sondagens do primeiro ano, ó. Clicou aqui e apareceu. Maravilhosa, amei. Sou professora da turma multisseriada da educação infantil ao 5º ano. Você não sabe o quanto me ajuda. Deus abençoe. Ai, como eu fico emocionada. Ai, gente, isso me dá um quentinho no coração. Me dá uma alegria tão grande. Eu começo a ler os comentários de vocês, eu fico emocionada. Vamos ao que interessa. Quem ainda não é membro e quiser se tornar membro, a gente tem hoje um cupom de desconto, tá? Mas o cupom de desconto tem que chamar lá no WhatsApp. Vou botar aqui o WhatsApp. Tem um cupom de desconto para quem chamar no WhatsApp agora. Enquanto vocês vão pensando aí, nós vamos fazer o sorteio, tá? Chama lá no WhatsApp que a gente vai... Tem um cupom de desconto para quem quiser adquirir a plataforma agora, tá? Chama ali no WhatsApp ou no direct do Instagram que a gente encaminha para o WhatsApp. Tem um cupom de desconto. E tem mais um presente. Quem se tornar membro da plataforma hoje vai ter acesso ao CAC, que é o Criando Atividades no Canva. Eu gravei uma aula mostrando como eu crio as minhas atividades e os meus recursos pedagógicos no Canva de uma forma super rápida e prática. Quem se tornar membro da plataforma hoje vai ter acesso ao CAC, gratuito, totalmente gratuito. Mas é só para quem se tornar membro hoje, tá? Enquanto isso, vamos fazer o nosso sorteio? Querem sorteio? Vamos lá. Sorteio. Olha as gurias surtando ali com o sorteio. Gente, as avaliações, elas são atualizadas. Elas vão ser atualizadas conforme o trimestre for passando, tá? Você tem acesso a todas as atualizações por ano, tá? Quem já é membro, claro que recebe, gente. Claro que vocês sabem que quem é membro... vou ter que ligar meu computador aqui, tá? Meu computador de apoio, que tá acabando a bateria. Desde quando eu deixei de beneficiar quem já é membro? Até parece que vocês não me conhecem. Vou só ligar. Vamos lá, vamos ao sorteio? Eu vou botar o link do sorteio aqui no grupo. Tá? Vocês vão entrar nesse link e vão preencher. Tem desconto para educação infantil? Tem desconto para educação infantil também. Só chamar lá no WhatsApp, tá, gente? Quem quer adquirir o planner e é membro da plataforma e quer adquirir com o desconto de membro, chama ali no WhatsApp. Chama no WhatsApp que a gente vai mandar o link de desconto, tá? Vou botar o número do WhatsApp de novo aqui. Para o sorteio,
Vocês vão entrar nesse link, vão preencher com os dados e a palavra-chave, tá pedindo ali a palavra secreta. A palavra secreta é leveza. Para participar do sorteio, tem que preencher. Preenche esse link ali e a palavra é leveza. Vamos lá. Quem quer se tornar membro da plataforma? Ainda hoje, ter acesso ao CAC, ter cupom de desconto, conseguir comprar o planner com desconto. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Quem está no grupo, presta atenção lá no grupo. Botei informações valiosíssimas no grupo agora. Vamos lá. Vou botar o link de novo aqui. Ó, o link do sorteio tá aí. Entra, preenche. Boa sorte. Quem já preencheu? O sorteio é para quem está ao vivo comigo no Zoom. Eu vou acompanhar aqui quem já preencheu. E a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Vou até pegar o kit aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, vamos ver quantas pessoas já. Olha, vocês são rápidas. 65 respostas já. Ai, boa sorte. Deixa eu pegar aqui o kit para mostrar para vocês. Quem já ganhou o kit? Quem que tá aqui na live que já ganhou o kit? Comenta aí. Vai ganhar o copo personalizado da Pedagogia Diária. Vai ganhar a nossa eco bag. Vai ganhar caderno de anotações personalizados. Vai ganhar kit de caneta colorida. Vai ganhar régua. Vai ganhar lápis. Vamos lá. Esse é o kit do sorteio de hoje. Tem mais uns mimos ali para botar junto nessa eco bag. Essa eco bag vai recheada de coisas maravilhosas para deixar o seu ano letivo incrível. Vou botar o link do sorteio de novo. Vamos lá, preencham. Não esqueçam que a palavra é leveza. Leveza. Lembrando que para quem é membro da plataforma tem sorteio todos os meses, tá? Quem é membro da plataforma, a gente tem sorteio. Faço sorteio de livros para os alunos, faço sorteio de bolsa, estojo, necessaire, mochila para as professoras, tá? Quem é membro da plataforma tem vários benefícios. A gente tem muito sorteio legal. Que alívio de ser membro. Quem é membro aí tá aliviado, né? E quem quer adquirir o planner, chama aqui no direct ou no WhatsApp e a gente vai liberar o link com desconto, tá? Para quem é membro da plataforma, a gente tem um canal de avisos no WhatsApp. Então, é lá nesse canal de avisos que eu faço o sorteio, tá? Então, tem que ficar ligado no canal de avisos. Vocês têm que entender que a plataforma, ela é um conjunto. Ela é o canal de avisos no WhatsApp, ela é tudo aquilo que tem lá dentro da plataforma para vocês, ela é o que eu posto no Instagram. Tem o Close Friends. Quem aí faz parte do Close Friends? Tem o Close Friends também. Eu me tornei membro hoje, eu tenho. O Close Friends, gente, aí eu posto conteúdos exclusivos que são só para os membros da plataforma. Então, assim, coisas bem detalhadas, coisas que eu não posso postar no público.
às vezes alguma dificuldade de um aluno meu, compartilho com vocês, alguma avaliação, tá? Então, o Close Friends é um conteúdo bem específico, bem detalhado. Às vezes eu faço umas fofocas lá, porque quem me conhece sabe que eu sou boca de sacola. Às vezes eu faço umas fofocas bem cabeluda lá no Close Friends, mas aí é só para quem é membro da plataforma. E quem já se tornou membro agora? Quero saber. Quem já se tornou membro agora? Nossa, já temos 123 respostas no nosso sorteio. Vou fazer o sorteio ao vivo aqui. Eu sou a Adriana, eu sou membro 24, 25 e 26. A Adriana é fiel, 3 anos usando a plataforma consecutiva. É boa, né, Adriana? É ou não é? Fala aí pra gente. É uma tranquilidade, é uma leveza, saber que você recebe tudo pronto. E assim, gente, para quem assistiu a nossa live agora, para quem assistiu esses materiais, para quem pegou todas essas dicas, tá tudo bem se você vai usar todas essas estratégias que eu te mostrei aqui, vai usar esses materiais, vai usar essas técnicas para começar o seu ano letivo. Mas depois, em março, como é que vai ser em março? Quando mudar o planejamento. Eu dei aqui todas as estratégias para fevereiro, para a volta às aulas, para os cartazes, para as avaliações. Mas e como é que vai ser em março? Como é que vai ser em abril? Como é que vai ser em maio, quando tem Dia das Mães? Como é que você vai se virar sozinha? Sem um suporte no WhatsApp, sem um apoio, sem alguém para te entregar os planejamentos prontos. Você vai querer chegar lá em dezembro de 2026 cansada, exausta, com aquele cansaço emocional que ninguém consegue dar conta? Aquelas 1000 demandas que a gente tem de relatório, de planejamento, de reunião de pais. Eu nem mostrei para vocês, mas a gente tem um módulo na plataforma só com materiais para reunião de pais. Então, para a primeira reunião do ano, tem o folder de reuniões. A segunda reunião do ano, a reunião de volta às aulas depois do recesso. Então, vocês vão receber tudo pronto, tudo organizado, todo passo a passo, todas as instruções. Tem professora ali, né? Melhor investimento foi meu PAC Elite. Tem as professoras que já são membros, que sabem do valor e da qualidade que tem a plataforma. Gente, a plataforma ela existe em 2024, ela existe em 2025 e graças a Deus nós estamos indo para 2026 com mais de 5.000 membros. Vocês realmente acham que se não fosse um material de qualidade, que se não fosse algo que vale a pena, a gente estaria há tanto tempo nesse trabalho? Vocês acham que eu estaria me sustentando há mais de 3 anos nesse trabalho? Se não fosse um trabalho sério, se não fosse um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação? Então, pensa, como é que você quer estar em março? Como é que você quer estar em abril? Como é que você quer estar em maio? Você não quer estar com tudo pronto, com toda essa tranquilidade, saber que você vai receber o planejamento burocrático, que você vai receber o planejamento operacional pronto, que você vai receber tudo para o seu planejamento estratégico. Quando chegar nas avaliações, você vai receber as avaliações com gabarito, as atualizações durante um ano todo. É a decisão que você toma agora que vai definir como vai ser o seu ano letivo de 2026. Tem professora botando ali no chat que já é membra. Feito. Feito por professores e para professores, com certeza. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou professora do chão da sala de aula. Muito orgulho de dizer isso. Escola pública e privada, já trabalhei nas duas realidades. Então, gente, vamos lá, vamos dar esse passo. Vamos pensar com carinho sobre isso. Pensa e reflete. Qual é o valor? E eu não estou falando de valor de dinheiro, de monetário, tá? Estou falando de valor. Qual é o valor de você saber que você vai receber todo mês tudo pronto, todas as atualizações, e ainda por cima vai participar de umas aulas assim em que eu dou uns puxão de orelha? Eu vou dizer uma coisa, hein? Hoje foi puxão de orelha atrás de orelha. Vamos lá, todo mundo já preencheu o link do sorteio?
Pessoal botando aqui no chat. Facilitou muito a minha vida pedagógica. Todo mundo preencheu para eu poder fazer o sorteio? Tenho 135 respostas. Agora eu faço parte. Parabéns, Rosângela! Mais uma professora que se tornou membro da plataforma. E ainda garantiu o CAC. Parabéns! Bora pro sorteio. Gente, eu tô só esperando vocês terminarem de responder. Eu tô com tudo aberto aqui, acompanhando vocês respondendo. Vocês acham que eu não tô cansada? Eu tô falando aqui com vocês desde as 8. Minha garganta tá seca e minha água tá quase acabando. 2 horas de aula. 2 horas de planejamento. Melhor decisão foi me tornar PAC. Entrei ontem. Ai, que delícia! Gente, todo mundo que entrou vai ter acesso ao CAC, tá? Já passei por outras plataformas, mas nenhuma que realmente tem sentido real na sala de aula, como essa. Estou muito feliz por fazer parte do PAC 2026. Obrigada, Yolanda! Tá no PAC, tá tranquilo. Olha aí, ó, já achei uma frase, já achei um bordão. Gostei, Lucas, obrigado. Pro pessoal do Instagram, ficar ligado. Quando eu falar para vocês que o pessoal que está no Zoom tem mais vantagem, tem mais vantagem. Eu compartilhei tela, eu mostrei os materiais e o sorteio está sendo só para quem está ao vivo no Zoom, tá? Então, vai ficar gravada assim, gente. Podem ficar tranquilos. Inclusive, para quem é membro PAC, essa aula vai ser liberada lá dentro da plataforma. Quem perdeu, quem quiser rever, quem quiser fazer anotações, tá? A Beth disse que realmente a plataforma é bem completa. Eu fico toda boba ouvindo os comentários de vocês sobre a plataforma. E quem não é membro ainda, vamos lá. Quero ver todo mundo com paz e tranquilidade em 2026. Quero ver vocês em 2026 usando os planejamentos, postando foto dos materiais da plataforma, me encaminhando fotos, participando dos sorteios que a gente faz para quem é membro da plataforma. Vamos lá. Lembrando que o valor com desconto é somente hoje e você ainda garante de forma gratuita o CAC, que é o Criando Atividades no Campo. Vamos lá, 139 pessoas preencheram o sorteio e eu vou fazer o sorteio agora então. Vou abrir aqui o sorteador online. Só, gente, eu não vou conseguir gravar essa vez o sorteio porque o meu celular tá com uma live ao vivo. Mas eu vou fazer, tá? A gente tem aqui, vou abrir uma planilha. Aí depois eu posso mostrar para vocês ali a planilha, tá? Mas agora não tem como gravar. A gente tem uma planilha do número 2, tá? O número 1 não conta, porque o número 1 é a data, a hora, o nome. A gente tem uma planilha do número 2 até o número 143. Então, são 143 pessoas participando do nosso sorteio. Certo? Vou abrir aqui o sorteador online, tá carregando para a gente fazer do 2 ao 143 o nosso sorteio. Vamos ver quem vai levar o nosso kit. Gente, eu já chamo no WhatsApp agora, a gente já confirma os dados do endereço, tá? E aí, eu vou postar no correio na terça-feira, porque aqui na minha cidade segunda é feriado, porque é o feriado de Iemanjá, tá? Como eu moro na praia, tem feriado de Iemanjá. Então, terça-feira eu posto, envio o comprovante de que postei, tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos lá, vamos sortear entre o número 2 e o número 143. Nananana, site carregado. Boa sorte para todo mundo que participou. E o número sorteado foi o 133. 133. Vamos ver, espero que a pessoa esteja aqui online ainda. Jéssica. Jéssica, final do telefone DDD 46.
Final do telefone é 3403. Tá aqui, Jéssica? Vamos ver se a Jéssica tá. Ela não botou o nome completo, ela botou só Jéssica. Jéssica com K no final. Jéssica DDD 46. Gente, a gente já chama no WhatsApp. Ai, Roberta, não foi dessa vez. Ali, ó. Me tornei membro este ano e estou encantada com tanto material. Fazer outro sorteio? Claro, gente. Eu vou fazer mais sorteios. Eu faço sorteio lá no nosso grupo da plataforma muito seguido. Quem é membro sabe. E no nosso próxima live, na nossa próxima aula do Start Pedagógico, eu faço outro sorteio sim para vocês. Agora não, porque o nosso combinado era um sorteio. Aqui o kit da Jéssica. A Jéssica não se manifestou aí. Cadê a Jéssica? Pelo amor de Deus, Jéssica. Tem gente chorando aqui que não ganhou e a Jéssica não tá ali. A Jéssica não tá ao vivo? Cadê a Jéssica? De repente o chat dela não bugou. Bugou, né, gente? Já vou mandar o WhatsApp pra Jéssica agora. Mas ela cumpriu ali, digitou a palavra leveza, sinal que ela tava online. Ela tava, né? Sinal que ela tava online, porque ela digitou a palavra leveza. Tem que estar ao vivo, com certeza. A gente já confere aqui. Eu consigo conferir pela lista de... Eu consigo conferir pela lista de pessoas que... Aqui a Jéssica tá aqui, ó. Que ingressaram na reunião. Eu consigo conferir, tá, gente? Não se preocupe. Muito obrigado por quem ficou essas 2 horas aqui comigo na live. Foi muito, muito, muito gratificante. Eu amo essa troca com vocês. E para quem está pedindo sorteio, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer outra live sábado que vem? E aí eu faço mais um sorteio? Se vocês prometerem que vocês vão estar comigo numa live de novo semana que vem aqui no Zoom, eu faço outro e faço outro sorteio. Pode ser? Quem se compromete? Ah, o pessoal botando ok. Tá, então eu vou fazer outra live semana que vem, no sábado, com mais um sorteio. Mas aqui no Zoom. O pessoal do Instagram vai ter que vir para o Zoom, senão não vai poder participar do sorteio. Certo? Muito obrigado por vocês terem ficado comigo aqui até o final, tá? Por terem participado, por terem interagido. E muito bem-vinda para todos vocês que se tornaram membro da plataforma. Estaremos juntas em 2026. Será um ano incrível, será um ano leve, de tranquilidade. Eu prometo para vocês, eu sempre cumpro com as minhas promessas. Certo? Muito obrigado. Tenham uma boa noite, descansem. E a gente segue se falando durante a semana lá nos stories do Instagram. Fiquem com Deus.